Muito bom, o Max. E já que a gente está falando de Estados Unidos, né? Claro que o foco foi nas recentes movimentações por lá, principalmente com dados do payroll, reforçando a possibilidade ou reforçando o corte de juros por lá. A gente está vendo movimentações, né? Ibovespa tentando ali resgatar as suas máximas, várias empresas tendo um benefício ali de um retorno do fluxo estrangeiro. Como é que está a sua percepção, né, a respeito desse movimento e reforçando, né, essa volta do investidor ou esse apetite do investidor estrangeiro para o mercado brasileiro nesse cenário? Olha, Felipe, o investidor gosta de clareza, gosta de previsibilidade. E o dado do payroll na sexta-feira, ele não deu essa previsibilidade que os investidores no mundo todo estavam aguardando. Se esperava que o payroll, se viesse muito abaixo, pudesse, de certa forma, cravar um corte mais forte do Fed na reunião do dia 18 de setembro. E não foi isso que aconteceu. Foi mais baixo do que era esperado pelo mercado, mas não tão mais baixo, a ponto da gente cravar, não, o Fed vai cortar os juros em 50 bips. Então ainda está uma bola dividida. Um pouco mais de probabilidade para 25 bips, eu diria que uns 60% contra 40% de 50 bips de corte. Então eu acho que isso vai perdurar até semana que vem, quando a gente tiver a reunião na quarta-feira. Tá? E os mercados vão ficar nesse modo stand-by, com altas, quedas, até que a gente tenha qualquer outra informação, mas sendo bem sincero, eu acho que a gente não vai ter dados, a gente não vai se deparar com dados que possa fazer com que as probabilidades migrem para um determinado valor, né? 25 ou 50 pips. A gente vai ter CPI na quarta-feira, mas eu acho que não vai ser game changing. Os diretores do Banco Central americano agora ficam num quiet period, né, um período de silêncio até a reunião de quarta-feira que vem, então eles não vão fazer declarações abertas, né, ao público. Então eu acho que a gente vai ver um mercado meio de lado, com altas, quedas, até a reunião de 18 de setembro, que aí sim eu acho que o mercado vai poder se posicionar diante de uma nova dinâmica de juros, tanto lá fora quanto aqui. Né? Aqui a gente também não sabe se a gente vai ter um aumento de 25 bips, um aumento de 50 bips, ou mesmo manutenção. Né? O Boletim Focus disse hoje, né, para a gente, através do seu relatório, que a gente deve ter aí um aumento na próxima reunião, mas também não sabemos a magnitude. Então essa indecisão, essa falta de previsibilidade acaba deixando a Bolsa meio morna, os juros também meio mornos aí até semana que vem. Então, provavelmente, a gente vai ficar só conversando aqui, né, Max, até semana que vem, até a super quarta, para depois disso tomar as decisões. Mas é interessante porque a gente vê, né, Max, desde dos últimos meses aí, né, depois também de temporada de resultados, muitas coisas se mexendo, né? Empresas, a gente olhando os múltiplos cada vez mais interessantes, olhando projeção de receita, projeções de resultados, e isso deu uma animada, né? Mas enquanto não saírem os dados do dia 18, vai ficar meio difícil de montar uma posição efetivamente. Agora pensando, né, Max, olhando um pouco para frente, dados os juros no Brasil, nos Estados Unidos, esse contexto todo já um pouco mais previsível do jeito que você comentou, existe essa possibilidade da gente ver essas empresas, esses setores que demonstraram ter, né, um apetite maior ou um potencial de crescimento maior? A gente pode ver um rally mais rápido do que a gente viu recentemente nesses setores, nessas empresas, o apetite voltar com um pouco mais de velocidade? Eu acho que sim, Felipe. Eu acho que sim, porque a gente vai entrar numa dinâmica de juros onde a gente pode ter Estados Unidos trazendo esses juros para 4%. Aqui a gente vai ter uma alta de Selic. No entanto, a gente pode ver um fechamento de curva futura de juro, porque o Banco Central vai dar uma resposta positiva, controlando as expectativas de inflação, e isso o mercado vai entender como positivo. Isso é importante para o investidor, pessoa física, entender. A Selic pode subir, mas se o juro longo, né, fechar
isso é positivo para a Bolsa. E eu acho que isso pode acontecer nas próximas semanas, porque o Banco Central vai mostrar credibilidade, vai mostrar que está conseguindo controlar as expectativas de inflação com essa alta de Selic agora no curto prazo. Então eu acho que assim, da mesma forma que o dinheiro saiu, Felipe, quando os juros subiram nos Estados Unidos ou ficaram mais altos por um período maior, que foi o que a gente viu no primeiro semestre de 2024, a partir do momento que os juros americanos começarem a cair, e isso deve acontecer até final do ano, a gente vai ver o fluxo voltando. Voltando para mercados emergentes. E o Brasil, dentre os mercados emergentes, ele se configura como um destino interessante para os investidores estrangeiros, porque os múltiplos ainda são muito baratos, né? Estamos falando de uma bolsa negociando a 8 vezes preço-lucro. As empresas estão muito bem, como você bem mencionou. A temporada de resultados do segundo trimestre foi muito boa, com crescimento de 2 dígitos no lucro. Isso tende a continuar, porque as empresas aqui no Brasil, as empresas listadas, fizeram um ótimo dever de casa nos últimos 12, 18 meses. Então elas vão conseguir crescer os lucros, na minha opinião, nos próximos trimestres também. Então a gente tem um cenário de bolsa, de empresas boas, de qualidade, a preços atrativos, com o Brasil destoando dentre os mercados emergentes. Então o fluxo estrangeiro vai entrar aqui nos próximos meses, eu não tenho dúvida disso. Do mesmo jeito que saíram 40 bilhões de reais, já voltaram 13 em julho e agosto, vai vir mais recursos para cá. E isso pode fazer a Bolsa alçar voos maiores. Nesse movimento, nesse fluxo entrante aqui da Bolsa, é claro que as ações mais líquidas são as preferidas, né? Podem se destacar mais. Bancos, setor elétrico também está vindo muito bem, acho que pode se destacar. Petróleo também, a depender do preço da commodity, né, se voltar para níveis acima de $80. Eu acho que tem um grupo, Felipe, que ainda tem muito valor, que ainda não está para trás em relação a bancos, setor elétrico, frigoríficos, né, que é o setor de cíclicos domésticos, que são empresas líquidas. Por exemplo, lojas Renner, shoppings como Allos, Iguatemi. Eu acho que nessa segunda onda de fluxo, né, setembro, outubro, novembro, eu acho que esses ativos podem se beneficiar. Né? Então, essas ações de setores cíclicos domésticos de empresas mais líquidas, Cirela, por exemplo, no setor de construção civil, é uma delas. Então, eu tô mais de olho nesse segmento aqui, que eu acho que pode ser o destino, o alvo para esse próximo fluxo entrante aqui no Brasil. Até porque, né, Max, a economia está aquecida aqui no Brasil, né? A gente tem visto os últimos dados aí de PIB, a gente tem visto dado de emprego, tudo isso colabora também para essas empresas, né? Além do fechamento da curva de juro futuro, como você comentou. Sem dúvida, são empresas que mostraram bons resultados no segundo trimestre, o PIB está forte, a gente entra agora num período de festas de final de ano, Dia das Crianças, Natal, que sempre tem muito fluxo, é bom para o comércio, né? Então eu acho que as varejistas e os shoppings podem se dar bem aí nesse final de ano. Muito bom. Ô Max, eu agradeço sempre, viu? Você estar aqui com a gente, sua disponibilidade e bater esse papo aqui na BMC. Já deixo o convite para as próximas vezes. Um abraço, ótima semana para você, viu? Grande abraço, Felipe. Sempre um prazer falar com você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Max, bom, estrategista da